Muito boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um Projeto EBD. Hoje a lição de número 3 da revista Betel Dominical, do terceiro trimestre de 2022, sobre o Sermão do Monte. A aula de hoje, a lição de número 3, né? A mensagem das bem-aventuranças. Antes de nós irmos para a lição, propriamente dita, né? O resumo da lição. Lembrar, né, você de se inscrever no canal, comentar, compartilhar o vídeo, esteja você assistindo no canal da Igreja Assembleia de Deus ou no meu canal pessoal, né? Isso sempre nos ajuda, mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante, é importante, e isso é muito bom para nós, tá bom? Então não deixe de compartilhar, de comentar e de curtir o vídeo e de se inscrever nos canais, beleza? Na descrição do vídeo tem aí nossas redes sociais, né, o Instagram da igreja, o meu site pessoal, né, caso você esteja assistindo no meu canal pessoal, caso você esteja assistindo no canal da igreja, o Instagram da igreja está à disposição no link, beleza? Então confere lá que tem mais informações aí na descrição do vídeo, beleza? Bom, dito isso, para quem não me conhece, né, meu nome é Marcelo, eu sou graduado em Direito, sou licenciado em Filosofia, e sou professor de escola bíblica e professor do seminário, né, do Instituto Teológico Pastor Medeiros, ligado à Igreja Assembleia de Deus no estado de Minas Gerais, tá bom? E aqui nós desenvolvemos o trabalho de trazer aqui um comentário sobre a lição da semana, amém? Bom, dito tudo isso, vamos então para a lição de número 3, né, a mensagem das bem-aventuranças. O texto áureo, o texto base, está no Salmo 128, versículo 1. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tá? Os objetivos dessa lição são os seguintes. No primeiro título, né, no primeiro tópico, né, é importante lembrar que as lições da Betel são divididas em 3 grandes títulos, 3 grandes tópicos, e cada um desses títulos, cada um desses tópicos, dividido em 3 subtópicos. Tá? Então, o primeiro tópico, que é virtudes que alicerçam a vida cristã, tem como objetivo apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã, ou seja, os valores, né, que fundamentam a vida cristã. Nesse aspecto é interessante notar que vários estudiosos, né, da Bíblia dizem que o Sermão do Monte é o manifesto do reino, ou seja, é o resumo que Cristo traz do que é o reino de Deus, dos valores que norteiam o reino de Deus, né, que estabelecem o reino de Deus. No segundo título, o sermão em relação à vida prática, o objetivo é destacar as virtudes que tratam da vida prática de um cristão, né? Ou seja, os valores que devem nortear a nossa vida no cotidiano. E por fim, o terceiro título é Uma Vida Contagiante e Diferenciada. Nesse tópico, o objetivo é mostrar como que o estilo de vida do Senhor Jesus é diferenciado e como esse estilo de vida deve ser imitado pelos seus discípulos, ou seja, nós. Né? É importante lembrar que não só os discípulos que ouviram o Sermão do Monte, os discípulos que seguiram a Jesus, mas também nós, né, os discípulos, durante toda a história, deve ter Jesus como seu maior referencial. Amém? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Introdução. As bem-aventuranças nos ensinam claramente como os valores transmitidos por Jesus Cristo são contrários àqueles adotados pelo mundo. Ou seja, há um contraste muito claro, muito estabelecido, né, entre o ensino do Senhor Jesus, esse resumo, né, que é o Sermão do Monte, e aquilo que é praticado à nossa volta pelas pessoas que não têm nenhum compromisso com Jesus. Primeiro ponto, então, primeiro título, virtudes que alicerçam a vida cristã. O comentarista começa dizendo assim, olha, cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Veja só, ele está dizendo o seguinte, tudo que é colocado como bem-aventurança reflete o comportamento do próprio Senhor Jesus, ou seja, ele ensina aquilo que ele vive, aquilo que ele faz, ok? E isso reflete, então, as leis do reino. Mas aqui eu colocaria um comentário da seguinte maneira: mais do que refletir o comportamento do Senhor Jesus, as bem-aventuranças, os valores que são apresentados nas bem-aventuranças e depois, né, na sequência do Sermão do Monte, né, capítulos 5, 6 e 7, demonstram o caráter de Deus, demonstram quem Deus é, quem Jesus é, quem Deus é. Né? Então, mais o comportamento demonstra quem ele é, demonstra quem é o nosso Deus.
quem é o nosso Senhor. Portanto, todas as leis, os mandamentos que o Senhor nos dá, na verdade, refletem o seu próprio caráter. Por isso que o que a Bíblia diz ser pecado, ser errado e desagradar a Deus, não é fruto de uma norma de etiqueta, porque Deus quer que nós sejamos bonitinhos e tenhamos um comportamento bonitinho. Já falei isso aqui outras vezes, né, e repito, né, sempre que tiver oportunidade, é importante repetir isso. Quando Deus estabelece que algo é pecaminoso, é porque Ele sabe que aquilo é contrário à natureza que Ele nos deu, à forma que Ele nos criou. Tá? E isso fere o próprio ser de Deus. Amém? E aí, quando nós nos convertemos, nós passamos a amar a Deus e nós não queremos mais agir como somos, agir segundo a nossa mente, segundo os nossos desejos, mas agradar aquele que nos alcançou, aquele que revelou a sua glória. Amém? Essa é a lógica do reino. 1.1. O alicerce de toda felicidade. E ele vai tratar o seguinte: a pobreza de espírito é o alicerce de toda a felicidade do crente, né? E ele vai dizer que repousa ali também todo o ensino da bem-aventurança, né? Ele vai tratar que essa ideia da pobreza de espírito, né, repousa o ensino da bem-aventurança. Por quê? Porque é reconhecer que somos pobres de espírito que vai nos dar condição de viver todas as bem-aventuranças. Né? E o comentarista vai dizer assim, olha, essa tradução pobre de espírito também é a que dá mais sentido, porque retrata alguém que é vazio, que nada tem e que vive em total dependência. Olha que interessante. E isso é de fato o que o Senhor Jesus diz com pobreza de espírito. A pobreza de espírito não está ligado, ou ligada, né? Não está ligada a pertences, a posição social nem nada disso, mas é reconhecer que nós somos vazios. Portanto, uma pessoa extremamente rica pode ser pobre de espírito, no sentido que Jesus está dizendo, porque é a pessoa que reconhece que nada desse mundo supre a sua carência, supre a sua, como é que eu vou dizer, a sua carência existencial, a sua dificuldade existencial de agradar a Deus, né? É interessante que recentemente surgiu, né, comentários, considerações sobre a questão de que quando nós conquistamos alguma coisa, né, seja uma promoção, um emprego, alguma coisa assim, é tendência humana a se sentir bem, né, a ter um prazer naquilo, a ter satisfação naquela conquista. Mas o crente reputa isso a Deus. Né? Na verdade, essa questão ela é resolvida quando nós entendemos que a maior bênção que podemos ter é a salvação em Cristo. E a salvação está ligada a reconhecer a nossa pobreza de espírito. Saber que nenhuma conquista, nenhum mérito, nenhuma formação humana, nenhum estudo, nenhuma prática de virtude nos leva à salvação. Que a salvação é dada por graça e foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Quando nós temos esse entendimento sincero, não tem conquista que faça com que nós nos envaidecemos diante do Senhor. Né? E quando nós entendemos isso e nos curvamos cada dia, lemos a palavra do Senhor com frequência e nos curvamos a Deus, mais entendemos a sua grandeza. E mais somos atraídos pelo caráter glorioso de Deus. E mais isso nos constrange, porque mais nós amamos ao Senhor, a sua perfeição e a sua majestade, e cada vez mais nos aproximando dele, nos aproximando da luz, nós vemos o pecado que habita em nós, na expressão de Paulo, né? Nós vemos a maldade que está em nós e não queremos mais ser quem somos e queremos simplesmente nos parecer com ele. E aí, queridos, as conquistas, as vaidades humanas são totalmente apagadas pela glória e pela majestade do Senhor, desse Deus que nos relacionamos através da sua palavra, através da oração, através de uma busca contínua. Né? Então é nesse ponto que é reconhecer a nossa pobreza de espírito, o vazio que está em nós, a nossa condição humana. E reconhecer isso não é simplesmente da boca para fora, dizer que aquilo que eu conquisto pertence a Deus. Não é nada disso, é uma vida de submissão à palavra de Deus.
permitindo e buscando que a palavra de Deus direcione a nossa vida profissional, direcione a nossa vida pessoal, o nosso casamento, a criação dos filhos, enfim, que tudo seja segundo o parâmetro, segundo os ensinos bíblicos, se curvando completamente esse ensino. Por mais que às vezes eu não entenda, mas eu me curvo, porque eu sei que o Deus Todo-Poderoso, ele tem o melhor para mim, porque ele é amor, ele é o Deus sobre todas as coisas e o Deus que quer o bem daqueles que são seus. Amém? E aí, nessa vida, me curvando, eu estou realmente reconhecendo a minha pobreza de espírito, porque eu tiro da Bíblia tudo para aplicação na minha vida. Amém? Muito bem. 1.2. Consolo para os que choram. É interessante que o comentarista começa comentando... o comentarista começa comentando redundância, né? Ele começa dizendo, olha, quem nunca chorou? Até Jesus chorou, né? É interessante que o nosso choro é choro de tristeza. E pelos mais diversos motivos, né? Mas o choro do Senhor Jesus teve um motivo. Muita gente fala assim, a gente pergunta, né? Eu às vezes faço essa provocação nas igrejas, que eu vou palestrar e tal, ou aulas, né? Que eu ministro. E eu falo assim, quantas vezes Jesus chorou? E a maioria fala, uma vez. Lázaro, né? João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou, talvez o menor versículo da Bíblia. E todo mundo só lembra desse. Jesus chorou por Lázaro. Mas a Bíblia relata que Jesus chorou 2 vezes. Aí as pessoas falam, no Getsemane. Não. Lá em Lucas capítulo 19, Jesus chora por Jerusalém. Ele está descendo, a multidão com ele, ele vê Jerusalém e chora por Jerusalém. Perceba que Jesus chora em 2 momentos muito similares. No primeiro, o seu amigo, né, Lázaro, está morto. No segundo, ele chora por Jerusalém, que rejeita o Senhor, né, que rejeita a salvação. Jesus chora por nós pecadores. Ele chora individualmente por cada um de nós e chora pela humanidade. Por aqueles que ele quis ajuntar, né? A expressão de Jesus é essa: quis ajuntar como uma galinha ajunta os pintinhos e vocês rejeitaram. Ele chora por nós, individualmente pelo seu eleito, e chora coletivamente pela humanidade, por aqueles que ele quis se revelar, pela igreja que se entrega aos interesses humanos, políticos, mesquinhos dessa vida. Ele chora por isso. Cristo chora pela humanidade que o rejeita. O motivo do choro do Senhor é esse, né? O comentarista segue dizendo, infelizmente vivemos em um mundo onde as pessoas não querem chorar e para isso vivem de entretenimento para fugir de suas realidades, né? Ou seja, nós não lidamos bem com a dor, né? Mas quando nós olhamos o ministério de Jesus, ele sofreu, ele chorou, ele aceitou lidar com a dor pela nossa salvação. E muitas vezes nós não queremos lidar com a dor, né? Eu ouvi um pastor comentando, a criação de filhos, por exemplo, né, é necessário morrer para que alguém viva nesse mundo caído. E muitos não querem sofrer a dor de educar os filhos, a dor de sofrer pelos filhos, a dor de dizer não, de lidar ali com a pirraça, enfim. Né? Eu sei que não é fácil, né? A minha está chegando aí e que Deus me dê graça, né, para seguir isso que eu estou dizendo e tudo isso que eu tenho ouvido de pregações e tenho lido na palavra de Deus. Né? Muitos não querem isso e acabam mimando os filhos, acabam dando aquilo que não deveria dar e privando os filhos de sofrer, né? Quando na verdade o sofrimento ele é necessário para nós. O fracasso, a dor, as dificuldades são necessárias para nos formar, para nos humanizar, para percebermos que somos pobres de espírito. Porque se não temos dificuldades e tudo dá certo, nós vamos nos achar super-homens, né? Nós vamos nos achar grandes heróis, porque nada dá errado, né? E a verdade é que muitas vezes as coisas dão errado, a promoção no emprego não sai, uma demissão aqui, uma dificuldade ali, um problema ali, para que nós saibamos que nós somos vazios, né? Que nada depende das nossas forças, ou melhor, né? Que pelo menos a nossa relação com Deus não depende das nossas forças. É por isso que em alguns momentos, né, a gente ora, a gente clama, a gente busca e Deus não dá, porque eu gosto de dizer o seguinte: Deus não cria filho mimado, né? Então a dor é necessária, a luta é necessária, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu já comentei isso. Davi está dizendo, olha,
o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Esse é o sentido original. Então, vai faltar emprego? Vai. Vai faltar saúde? Vai. Vai faltar, às vezes, pode faltar comida? Pode. Eu já passei por isso, né? Vários irmãos já passaram por isso. Né? A provisão vem de alguma forma ali, né? Vai faltar entretenimento? Vai faltar ali o divertimento? Vai faltar muita coisa. Mas Cristo não vai faltar. E aí quando você entende que o que você realmente precisa é de Cristo, aí as coisas vão andar. Amém? E por fim, né, ele vai dizer assim, olha, a consciência do nosso estado deve nos conduzir ao quebrantamento e contrição. Essa expressão aqui do comentarista da revista foi extraordinária. Olha, o reconhecer a minha condição humana de pecador já deve ser motivo para eu chorar aos pés do meu Salvador. O grande choro é pela nossa salvação. Se Jesus, o grande choro de Jesus foi por estarmos longe dele, o meu maior choro deve ser pela presença do meu Senhor. Né? A minha alma tem sede do Deus vivo. E isso se converte no choro aos pés do meu Salvador. No choro, quando eu reconheço que eu sou pobre e necessitado. Quando eu reconheço que o meu pecado me suja. E salvação, ela é um paradoxo entre a vergonha pelo meu pecado e a paz pela ação do meu Salvador. Né? É o diálogo de Pedro, né, com Jesus, né, relatado em João, lá no capítulo 20, alguma coisa, né, 21, 22, não sei. Né, acho que é 20, 21, né, depois eu confiro. Mas enfim, todo mundo sabe. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro fica triste e responde, Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro ele entendeu o seguinte, olha, Senhor, Jesus perguntou, né, tu me amas? Ele falou, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Mas ele perguntou a terceira vez, ele entendeu. O que Jesus está me perguntando é se eu amo como ele me ama. E quando Pedro diz, olha, o Senhor sabe todas as coisas, ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor sabe de tudo. E o Senhor sabe que eu não consigo te amar como o Senhor me ama. O Senhor sabe que o meu coração pecaminoso me limita. O Senhor sabe que o meu coração pecaminoso me quer longe de ti. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. E sabe que a minha mente orgulhosa muitas vezes me impede de me humilhar diante de ti. Naquele momento, Pedro reconhece a sua condição. Pedro reconhece que que o coração dele distancia ele de Cristo. Ele fala, o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe como que eu te amo limitadamente. Ali foi a verdadeira confissão de amor a Cristo. Muitas vezes, quando em canções nós declaramos que amamos a Cristo, que amamos a Deus, mas não declaramos o quão limitado é o nosso amor diante de um amor incondicional de Cristo. O que Pedro está dizendo é, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que o meu amor é limitado. O Senhor sabe da minha condição pecaminosa que me limita, que me distancia de ti. Mas o nosso clamor, o nosso choro é, Senhor, a minha condição pecaminosa me distancia de ti, mas o teu sacrifício me une a ti. Mas o sacrifício de Cristo nos leva para perto de Deus, para perto de Cristo, né? E esse é o grande paradoxo da salvação. Uma tristeza, porque a nossa condição é de pecado, mas a alegria, porque Cristo morreu na cruz e o amor dele nos lava de todo pecado, o sangue nos lava de todo pecado e o seu amor nos abraça. E mesmo na nossa limitação, o Senhor se relaciona conosco. Né? Então sim, a salvação é o choro, é o coração contrito e quebrantado, contrito, arrependido, triste e quebrantado, porque a altivez humana já era. Nós reconhecemos a nossa condição, a nossa pobreza de espírito, né? Davi fala isso no Salmo 51, versículo 17. O coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Né? É exatamente esse reconhecimento da nossa condição que nos leva a chorar aos pés do Senhor. E é esse choro que Deus requer de nós. Né? Muito bem.
1.3, a herança dos mansos. Aqui fica claro, né, o comentarista ele traz uma citação de John Stott. Né, diz assim: a condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso se somos de Cristo. Né? Se pertencemos a Cristo, ele nos dá de graça. Né? E ele ainda continua dizendo assim: olha, mansidão é a característica de uma pessoa que demonstra autocontrole ou moderação. Feliz é o crente que em todo impulso e toda paixão natural sob controle e sabe quando deve e quando não deve irar-se. Olha, isso aqui me chamou muita atenção. Primeiro ele está dizendo, olha, a mansidão é a forma que nós recebemos a bênção do Senhor, entendendo que não é por força, não é porque eu fiz campanha que eu vou receber a bênção, não é porque eu orei que eu vou receber a bênção, mas não somente porque o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, resolveu me abençoar. Cristo morreu por mim, eu não fiz nada por isso. A ação meritória está em Cristo e nunca em mim. Não é porque eu ofertei, não é porque eu dei dízimo. Tudo isso, querido, tudo que nós fazemos é uma ação declaratória e não constitutiva. Jamais ela é constitutiva. Tá? Ela é uma declaração de fé. Tudo. É por isso que os documentos confissionais, né, a declaração de fé assembleiana, a confissão de fé de Westminster, eu acho que é Westminster, né, que pronuncia, sei lá, são confissões ou declarações, nunca constituições. Você nunca vai ver a expressão constituição de fé da Igreja Assembleia de Deus. Não, é declaração de fé da Assembleia de Deus, porque a constituição da fé está em Cristo Jesus. A constituição da fé no meu coração é feita pelo Espírito Santo e não por mim. Eu só declaro aquilo que o Senhor fez em mim. Né? A ceia, e isso é importantíssimo, essa compreensão, a ceia que Jesus tem com os apóstolos ali, né, a última ceia, ou a Santa Ceia, assim como a Páscoa lá atrás, ela é constitutiva. Ela constitui o que nós vamos fazer. Mas Cristo diz, fazer isso em memória de mim. Porque quando eu ceio, eu declaro, quando eu participo da ceia, né, eu declaro que eu creio na morte e ressurreição de Cristo. Mas a constituição disso foi feita por Cristo. Né? O objetivo disso não está no pão, aquilo é símbolo. Não existe transubstancialização. Né? Aquilo é símbolo, é profético, aponta, declara que eu creio. Né? E essa é a mansidão. Eu não determino nada. Eu determino. Não, a gente não determina nada. A gente recebe de graça. E a gente declara a nossa adoração. Né? O dízimo não constitui uma obrigação de Deus me abençoar, mas é um devocional que eu declaro, que eu confio que o Senhor vai me sustentar. E que tudo que eu tenho foi Ele quem me deu, foi Ele quem proveu. Né? Eu sou pobre de espírito. Né? E é interessante que ele diz assim, olha, feliz é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sob controle. Gente, todo impulso e toda paixão, isso é ilusão. O pecado habita em nós. Em algum momento você vai falhar. Em algum momento você terá necessariamente o seu impulso descontrolado. Você vai dar uma palavra em um momento errado, você vai falar alguma coisa que não deve, vai pensar algo que não deve, isso é fato. Tá? O pecado habita em você. É óbvio, né, que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente vive em devoção, né, isso vai sendo cada vez mais mitigado, né, diminuído. Né, mas, algum momento vai acontecer. Então, todo o impulso é ilusão. Tá? De modo que ele coloca assim, olha, e sabe quando deve e quando não deve irar-se. Gente, não existe ira santa. Toda ira humana é pecaminosa. Toda ira humana. Sabe por quê? Porque se eu entendo que eu devo ter uma ira com algumas coisas e não com outras, o meu coração pecaminoso vai muitas vezes me jogar no buraco. Tá? Então não pensa desse jeito, não. A ira é de Deus. Nós vamos sim rejeitar o que é pecaminoso, mas exercer ira de mim mesmo, jamais. Tá? Então aqui eu entendo que o comentarista não foi muito feliz. Tá? A minha ira nunca é santa, a ira de Deus é. O juízo pertence a Ele, a vingança pertence a Ele, nunca a mim. Sempre com submissão, com mansidão, é assim que vamos agradar ao nosso Senhor. 2. Esse vídeo vai ficar muito grande, né? Mas vamos lá. 2. O sermão em relação à vida prática. 2.1. Fome e sede de justiça. Aqui o comentarista vai dizer, é aquela transformação que acompanha a nova vida do reino. Uma fome e sede que não cessa,
que flui diariamente de um coração transformado, ou seja, a fome e a sede da justiça de Deus, de ver a ação de Deus, né? Primeiro, nos justificando e segundo, justificando as nossas ações e onde estamos, né? Então essa fome e sede de justiça é resultado da nossa regeneração, né? É resultado da ação de Deus em nós, da salvação, da transformação. 2.2, os misericordiosos. Olha que interessante o comentarista diz. Enquanto as anteriores, as bem-aventuranças anteriores, apontam para uma necessidade que havia dentro de nós, essa começa a falar de uma qualidade que recebemos e precisamos exercer diante daqueles que necessitam. Ela fala do exercício da misericórdia, e isso tem a ver com o caráter cristão, que se compadece sentido em si a dor alheia. Misericórdia, a palavra misericórdia, né, é amor pela miséria, né? Córdia vem de cardio, né, no latim, ou no grego, não me lembro agora. Né? Mas, enfim, misericórdia é amor pela miséria, ou seja, compaixão pela miséria, empatia pela miséria do outro. E primeira coisa, amor pelas almas perdidas, porque a grande miserabilidade de todo ser humano é não ter a salvação, é não se relacionar com Deus. Essa é a grande miséria do ser humano. Aqui, o único alerta que eu faço é quanto às demagogias. Né? Falar que eu me importo com o outro é muito fácil, mas me engajar é muito difícil. Né? Fazer o bem sem olhar a quem, o discurso é bonito, mas é extremamente complicado fazer isso. Né? Eu vou tirar da minha casa para ajudar uma outra pessoa? Não sei, né? Não é muito correto. Eu vou deixar minha família passar necessidade para ajudar uma outra pessoa, né, mesmo da igreja, enfim, né, não é muito correto. Então, a gente não pode cair em demagogias, tá? A misericórdia, a empatia são necessárias, até para a evangelização, né? Como eu coloquei aqui, primeira coisa, a grande miséria do ser humano é não se relacionar com Deus, né? Então, essa empatia, essa misericórdia tem que estar presente na vida cristã como resultado da salvação. Mas não vamos cair em demagogias, em discursos bonitos, porque nós ajudamos dentro da nossa possibilidade, nós fazemos dentro daquilo que podemos, mas o importante é que não nos tornemos insensíveis à necessidade do outro. Primeiro, da salvação, segundo, das necessidades do dia a dia. E podendo ajudar, que ajudemos sim, e com alegria. Tá? Podendo ajudar, é importantíssimo que ajudemos. Né? Tem uma música, né, se não me engano, é de composição do Guilherme Kerr, que fala, né, não fica bem a gente passar bem em outra Eucaristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Ou seja, quando eu posso ajudar e não ajudo, não é uma vida cristã. Ok? Muito bem. 2.3. Os limpos de coração. A Bíblia usa a palavra coração como centro de nossa vida, revelando como podendo ser um manancial de imoralidade e impureza. A palavra coração não é necessariamente o órgão, né? A Bíblia trata coração, inclusive, como mente, né? Emoções, pensamentos, enfim. Ele coloca o centro da vida humana. O comentarista continua. É do coração do homem que as imundícias procedem, e a Bíblia não poupa palavras quando afirma que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17, 9. O coração limpo é o que não está dividido. Olha que interessante, né? O comentarista ainda coloca aqui que o Senhor Jesus ele fala, né, que não é o que sai da boca, não é o que entra pela boca, mas o que sai que contamina. Porque, na verdade, o que sai é aquilo que o coração está cheio, né? É aquilo que estamos pensando. Agora, só um certo cuidado aqui importante é o seguinte, é óbvio que se eu me exponho a coisas pecaminosas, a minha mente e o meu coração vão ser moldados por aquilo, as minhas emoções vão ser moldadas por aquilo, né? Então, se eu só me exponho àquilo, vou ser moldado por aquilo, ok? Então, há uma retroalimentação, tá? Então, tenha cuidado com isso. Agora, isso não significa que você deve ser um ascético, né? Uma separação total. Não, não é isso. Mas um coração não dividido, um coração, como eu falava anteriormente no comentário dos tópicos anteriores, uma vida devocional que está sempre curvada a Deus, na leitura da Bíblia, nas orações, é uma pessoa que vai saber discernir aquilo que deve ou não deve entrar em seu coração, aquilo que deve ou não deve influenciar suas opiniões, seus pensamentos. Amém? Então, um coração não dividido, um coração limpo é um coração inteiro na presença de Deus, né? Que a minha visão de mundo, as minhas opiniões são moldadas pela Bíblia, a minha mente é moldada pela Bíblia. Isso é o coração limpo.
Né? É isso que é a expressão coração limpo, coração santo, né? O coração reto, né? Do Salmo 51, quer dizer, né? Um coração não dividido, inteiramente curvado e submisso a Deus. Amém? 3. Uma vida contagiante e diferenciada. Vou falar da vida do Senhor Jesus. Primeiro, os pacificadores, né? São as bem-aventuranças, né? Então, os pacificadores, quando o Senhor fala dos pacificadores, é porque ele era um pacifista. Ele buscava a paz, ele buscava ali a, a estabelecer a paz entre as pessoas. E é interessante que o pastor Jonas Madureira faz um comentário extraordinário. Né? Jesus foi aquele que pacificou a relação dos homens com Deus, sofrendo sobre ele o juízo. Então, quando quisermos seguir a Jesus, muitas vezes nós vamos ter que ser prejudicados em favor daqueles que estão expostos ali a nós, né? A nossa liderança, a nossa pregação, seja lá o que for, né? Liderança que, quando eu falo liderança também empresarial, né? Às vezes você é um gerente, é um supervisor, e talvez você vai ter que sofrer algum prejuízo em prol daqueles que estão sob o seu governo. Tá? Um pastor, né? Eu não gosto muito dessa ideia de liderança cristã. Na minha opinião, esse conceito corporativo trazido para a igreja é mais prejudicial do que benéfico. Na minha opinião, né? Eu acho que eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, não me lembro qual, mas eu não vou entrar nesse mérito agora não. O comentarista diz assim, quando ele fala dos pacificadores: é por esse motivo que o mundo precisa de pacificadores, porque são pessoas de uma paz contagiante, uma paz viva que reside dentro de cada um deles. Né? Anteriormente, o comentarista fala das guerras, dos conflitos. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em pacificar, né? Elas estão interessadas em ter os seus objetivos, os seus interesses atendidos. Né? Mas essa expressão aqui do comentarista eu achei interessante. É por isso que o mundo precisa de pacificadores, porque são pessoas de uma paz viva, contagiante, e essa paz é Cristo. Né? Eu vos dou paz, não vos dou como o mundo a dá. Então a paz que Cristo nos dá, de ter sido aquele que foi à cruz e estabeleceu a paz entre mim e Deus, eu preciso refletir isso nas minhas ações. Eu preciso proclamar isso nas minhas atitudes. E dizer, olha, Jesus é a minha paz. Né? Eu preciso anunciar, olha, Jesus tem paz para te dar. E não é a paz que o mundo dá, é a paz de saber que você está salvo em Cristo Jesus. Né? De que o Senhor é o seu pastor. Enfim, de que você tem um relacionamento com o seu Criador. Né? 3.2. Os perseguidos por causa da justiça. Essa parte é interessante, né? Ele coloca assim, olha, essa bem-aventurança fala da perseguição sobre aqueles que exercem a justiça. E o comentarista nos alerta do seguinte, olha, por causa de por outro lado, muitos crentes, ele fala, aqueles que estão sendo perseguidos porque estão praticando a justiça, né, estabelecida na Bíblia, por outro lado, muitos crentes estão sofrendo hoje não pela grande obra que pensam estar realizando para Deus, e sim por causa de situações que eles mesmos criaram, sem a direção de Deus. Esse alerta aqui é importantíssimo, gente. Muita gente, em especial políticos, né, na vida pública, usam o nome de Deus para estabelecer suas ideologias, né? Não estou falando especificamente do atual presidente, não, tá, gente? Mas de pessoas que, às vezes, falam em nome dele ou não, seguem ali ele, estão ali ligadas ideologicamente a ele, enfim, né? E tantos outros, né? Cristãos, igrejas que vão falar e vão criar narrativas de perseguição quando não existe. Né? Ah, não, o fulano de tal, né, ele está sendo investigado porque ele é cristão. Pode ser, mas nem sempre é. É porque deu motivo muitas vezes. E usou o nome de Deus ainda. Né? Então, assim, são situações que as próprias pessoas criam. Porque não estão seguindo, na verdade, o que Deus ensina. Né? Por exemplo, né, o ex-ministro da Educação que está sendo investigado, teve prisão decretada, enfim, provavelmente, né, já tem lá indícios que o juiz que mandou prender já está mandando soltar, porque errou, enfim. Mas assim, querendo ou não, ele deu brecha para isso. Por que o ministro da Educação está conversando com pastores? Os pastores são gestores da educação? Não. Ah, não, porque o pastor tem uma escola mantida pela igreja dele. Mas e daí? O que ele tem a ver com o MEC? A regulamentação das escolas é feita pela Secretaria da Educação. O que ele está conversando com esses pastores? Então, né, deixou. E aí a Bíblia ensina que o cristão tem que ser prudente. Temos que ser prudentes.
Eu me lembro quando saiu aquela ideia do presidente de isentar as igrejas de pagar conta de luz, conta de água, não me lembro bem. A nossa liderança da Igreja Assembleia de Deus subiu no púlpito e falou contrário a isso, porque isso seria um custo alto para nós. Eu me lembro disso até hoje, né? Na Assembleia Geral, né, o pessoal envolvido ali com a nossa tesouraria, com as questões administrativas da igreja, falou contra isso, falaram contra isso. Né? Não posso citar nome por questões éticas. Mas a nossa própria liderança da Assembleia de Deus alertou que isso estava errado. Por quê? As pessoas estão usando o nome de Deus, o Evangelho, para questões ideológicas e conquistar votos. Tá? Não estou aqui dizendo que você não tem que votar em A ou B, não. Estou dizendo para você avaliar. Tá? O meu voto é sempre pragmático, né? Para não dizer que eu estou querendo influenciar para X ou para Y. O meu voto é sempre pragmático. Quem está mais perto da questão conservadora, de um Estado menor, conservador ali, que conserva as instituições, conserva a ideia de família, de tradição, né? E conserva principalmente os direitos individuais, quem está menos distante disso, eu voto nele. Tá? A minha análise de voto é sempre essa. Quem está menos distante da preservação dos costumes e das ideias que nos trouxeram até aqui, e principalmente da limitação do poder do Estado, eu voto nele. Né? Ou seja, a esquerda nunca vai ter meu voto. Né? Porque a ideia deles é avançar sobre direitos individuais. Né? Então, está aqui declarado aqui que a esquerda nunca vai ter meu voto. Mas, enfim, vamos lá. Né? Mas não que o atual governo tenha minha total aprovação. É isso que eu estou dizendo. E nós não podemos usar o nome do Senhor para narrativas. Nós não podemos usar o Evangelho para narrativas. Nisso o atual governo está errado. Tá? E desculpa falar abertamente. Lembrando o seguinte, a minha posição não reflete a posição da igreja. Tá? Eu não falo em nome da instituição. O fato dos vídeos serem postados no canal da igreja não significa que eu estou falando em nome da igreja. Que isso fique muito claro. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte: os que sofrem perseguição por causa da justiça. Os que sofrem perseguição por causa da justiça são felizes por quê? Ele faz essa pergunta. Ele vai dizer, olha, porque sabem perfeitamente que a causa da perseguição é o trabalho correto que realizam para a obra de Deus. E o que é o trabalho correto? É um trabalho, como eu venho falando desde o início desse comentário, submisso à palavra de Deus, submisso ao que o Senhor tem para nós. Amém? Submisso à pregação do Evangelho. A função da igreja não é administrativa, a função da igreja é pregar o Evangelho, é dizer, olha, Jesus está voltando, há uma salvação em Cristo Jesus, a natureza humana é caída e precisamos nos submeter a Deus para que em alguma medida a nossa maldade seja limitada e possamos conhecer ao Senhor Jesus. Amém? E por último, 3.3, insultados por amor de Cristo. Aqui é interessante que ele mostra que as pessoas, desde o início, foram perseguidas por Cristo, por causa do amor a Cristo. Né? Abel foi perseguido por Caim porque ofereceu um culto sincero. Né? E o que é um culto sincero, gente? Por que o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Porque Abel ouviu e entendeu as coisas. Né? Certamente, Adão e Eva contou tanto para Caim quanto para Abel o que aconteceu no Éden. Certamente eles contaram para eles. Né? E ao contar, ele falou, olha, quando nós saímos de lá, por graça e misericórdia, Deus matou um animal e fez vestes para nós. Ou seja, eles copiaram o que Deus fez. Abel copiou o que Deus fez. Caim, por sua vez, falou, não, eu vou oferecer o fruto do meu trabalho, da minha força. E aí ele atentou para Caim, porque Caim entendeu, olha, eu preciso ofertar a Deus o que ele me deu. Não é a minha força, não é a minha inteligência, não é o meu caráter que vai agradar a Deus, mas é o que Deus fez em mim. O caráter que Deus gerou em mim, esse vai adorar a Deus. Né? As obras que Deus gerou em mim, isso vai agradar a Deus. Não é a minha força, não é a minha inteligência, mas é o que Deus gerou em mim. Né? Isso vai agradar a Deus. E eu destaco também porque ele cita, Jeremias foi colocado em um calabouço dentro de uma cisterna, porque falava a verdade de Deus a um povo que se dobrava aos ídolos. Né? Então, falar a verdade, denunciar os erros também pode ser uma questão de perseguição. Né? Talvez eu não seja muito quisto, né? Muito famoso, né? Por causa dessas minhas opiniões. Né? Então, é verdade. Né? Você que se curva a ideologias, você não está sendo cristão. Isso é verdade. Né? E falar isso muitas vezes gera inimizades, gera perseguições. Né?
não gera convites para pregar. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Então, se curve a palavra de Deus e vamos juntos em oração, buscando ao Senhor, viver esses valores tão gloriosos que o Senhor Jesus nos ensina. Amém? Espero que o comentário é um tanto longo, né? Tenha servido aí para você, tenha acrescentado a sua vida como professor, como membro, como aluno de escola bíblica, e que Deus abençoe. Lembrando, não deixe de curtir, comentar, deixar suas dúvidas, suas opiniões, suas críticas, sempre nos ajudam. Amém? Então, compartilha, curte e se inscreva nos canais. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.